Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. O episódio de hoje, palestra de nossa Conferência Fiel Pastores Líderes 2021, Lyndon Duncan nos ensina sobre a importância da amizade na vida dos pastores, tomando como exemplo as histórias de Moisés, Elias e Paulo. Ele lembra que fidelidade no ministério não significa não passar por momentos de desânimo. E é justamente nessas horas de crise que as verdadeiras amizades no ministério se tornam fundamentais para ajudá-lo a permanecer firme e fiel ao chamado que Deus lhe confiou. Curta e compartilhe este episódio para continuar recebendo os nossos conteúdos e para que mais pessoas sejam alcançadas por meio do nosso trabalho. Ensino Fiel, episódio 131. A importância da amizade na vida dos pastores, com Lyndon Duncan, palestra de nossa Conferência Fiel Pastores e Líderes 2021, a qual está disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você encontra reprises de nossas conferências, mais de 100 cursos disponíveis, mais de 300 e-books da nossa editora e dezenas de audiobooks da editora Fiel. Tudo isso em apenas uma assinatura. Acesse fieldigital.com.br e faça já a sua assinatura. Now, if you have your Bibles, I'd invite you to open them first to Deuteronomy chapter 34. Se você tem sua Bíblia aí, eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 34 de Deuteronômio. I want to look at three passages in particular with you today. Eu quero olhar três passagens em particular nessa manhã. We'll look at Deuteronomy 34 verses 1 to 6. A gente vai ler Deuteronômio 34 de 1 a 6, which records Moses' death. que registra a morte de Moisés. We'll look at 1 Kings chapter 19, especially verses 1 to 4. A gente também vai olhar 1 Reis capítulo 19, versos 1 a 4. Which records the despair of Elijah. Que registra o desespero de Elias. And then we will look at a passage that you have already heard referenced once and we'll hear again, and that is 2 Timothy chapter 4 verses 18 verses 10 to 18. E aí vocês depois a gente vai ler uma terceira passagem que vocês já ouviram referência antes, que é 2 Timóteo capítulo 4, nós vamos ler dos versos 10 a 18. When I heard Hernandez open up 2 Timothy chapter 4 last night, I thought, I'll have to change my sermon. Quando eu ouvi o Hernandes abrir ontem a Bíblia em 2 Timóteo 4, eu falei, vou ter que mudar meu sermão. And then I heard Augustus is going to preach on it tomorrow. Aí eu ouvi que o Augustus vai pregar nessa passagem amanhã. And I thought, this is like the old Puritan prophesyings in England. E aí ele diz assim, aí eu lembrei, isso aqui era igual às conferências proféticas, elas eram chamadas assim, no período dos puritanos. Have you ever heard of the Puritan prophesyings? Você já ouviu as profecias puritanas? Você já ouviu falar disso? They would gather in a city for a whole day. Eles se uniam em cidades um dia inteiro. And the ministers would preach and pray all day together. E aí os ministros iriam pregar e orar juntos durante aquele dia. And they would have one text. E eles tinham então uma passagem, one passage of scripture, um texto da escritura. And 3 or 4 or 5 or 6 ministers would preach on that same passage of scripture. E aí 3, 4 ou até 5 ministros pregariam na mesma passagem da escritura. And by the end of the day they would see how rich scripture is. E aí ao final do dia eles veriam quão rica é a escritura sagrada. That the same passage can be preached and you can learn different lessons out of the passage because it is so rich. De tal forma que a passagem é tão rica que você pode ouvir diferentes mensagens e ainda assim aprender coisas distintas, de tão rica que é a escritura. So I'll try and draw your attention to some things that were not part of Hernandez' exposition last night. Então eu vou tentar chamar a atenção de vocês para algumas coisas que não foram tão destacadas pelo reverendo Hernandes ontem à noite. And that will not be a part of Augustus' exposition tomorrow. E que não serão parte da exposição do Augustus amanhã. But which especially relate to the desertion of Paul. Mas que são especificamente relacionadas à deserção de Paulo. So this morning we will see the death of Moses. Então nesta manhã a gente vai ver a morte de Moisés, the despair of Elijah, o desespero de Elias,
and the desertion of Paul. e a deserção ou o abandono de Paulo. And what I want you to learn, let me just say from the outset, is this. E o que eu quero que você aprenda, já vou dizer logo de início, é o seguinte: Faithfulness in the ministry fidelidade no ministério is no guarantee that you will not face discouragement in the ministry. não garante que você não encontrará desencorajamento ou desânimo no ministério da palavra. Faithfulness in the ministry does not protect us from discouragement in the ministry. Então, fidelidade nas Escrituras não nos priva, não nos protege de desânimo e sentir-se desencorajado. We might call Moses and Elijah and Paul the big three. A gente poderia chamar Moisés, Elias e Paulo como os três grandes, né? Os três grandões da Escritura. Moses and Elijah were the two great prophets of the Old Testament. Moisés e Elias eram os dois grandes profetas do Antigo Testamento. They are often used to represent the law and the prophets. Eles frequentemente são usados para representar a lei e os profetas. Moses was the greatest of all prophets in the Old Testament. Moisés foi o maior dos profetas no Antigo Testamento. And Elijah's ministry was characterized by more miraculous work than since the time of Moses. E o ministério de Elias foi marcado por mais obras miraculosas desde os tempos de Moisés. The Apostle Paul went from being a persecutor of the church to the great missionary of the church. O apóstolo Paulo foi de perseguidor da igreja para o grande missionário da igreja. And yet all three of those great men faced discouragement in the ministry. E ainda assim, aqueles três grandes homens enfrentaram desânimo durante o ministério. And so, I want you to be encouraged even as we study their discouragement. Então eu quero que você seja encorajado, mesmo estudando a maneira como eles foram desencorajados. When you are discouraged in the ministry, you are in great company. Quando você é desencorajado no ministério, você tem boa companhia. The greatest, most faithful, most used servants of God have faced discouragement in the ministry. Os mais fiéis e mais usados servos de Deus também enfrentaram desencorajamento no ministério. You are not alone when you face discouragement. Você não está só quando você sente esse desânimo. We may indeed face loneliness in the ministry. A gente pode, de fato, enfrentar solidão no ministério. We may face isolation in the ministry. A gente pode realmente enfrentar esse isolamento no ministério. But so have the greatest and most faithful ministers both in the Bible and in the church. Mas o mesmo aconteceu com ministros fiéis, tanto na Bíblia quanto na história da igreja. So let's be encouraged that God knows and understands how we feel. Então, sejamos encorajados pelo fato de que Deus conhece e entende como é que nós nos sentimos. Because under the inspiration of the Holy Spirit, Scripture talks about discouraged ministers. Porque também debaixo da inspiração das Escrituras, Deus também fala sobre ministros que são desencorajados. And what does that let you know? E o que isso ensina pra gente? It lets you know that God understands the discouragements of your heart. Isso significa que Deus entende os desânimos do seu coração. He cares about the discouragements of your heart. Ele se importa com os momentos em que você se sente desanimado no coração. He knows your heart better than you know your heart. Ele conhece o seu coração melhor do que você conhece o coração. He knows what you need in your time of discouragement. Ele sabe do que você precisa nos momentos de desânimo. And His word is meant to minister to you. E a sua palavra é dirigida para ministrar a você. Even as you are shepherding His sheep. Mesmo à medida que você pastoreia as ovelhas dele. So let's look at these three passages today. Então vamos olhar para essas três passagens hoje. First, let's look at Deuteronomy 34 verses 1 to 6. Primeiro vamos acompanhar a leitura de Deuteronômio 34 versos 1 a 6. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental,
e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Now I want you to note especially the words of verse 4. Eu quero que você atente especialmente para as palavras do verso 4. This is the land which I swore to Abraham. Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão. Moses wrote about that in Genesis 12 and Genesis 15. Moisés escreveu sobre isso em Gênesis 12 e Gênesis 15. 430 years before the time of Deuteronomy 34. Então, 430 anos antes do tempo de Deuteronômio 34, God had promised to Abraham that he was going to give his descendants this land. Deus prometeu a Abraão que essa terra seria dada aos seus descendentes. Over 40 years before the time of Deuteronomy 34, Mais de 40 anos antes de Deuteronômio 34, God had called Moses to be the deliverer of his people out of the land of slavery, out of Egypt. Deus chamara Moisés para ser o libertador do povo, tirando do Egito, And to take them into this land. e para conduzi-los para dentro dessa terra. The whole of Moses' ministry had this goal. Então, todo o ministério de Moisés tinha esse objetivo: Bring the people of God into the land that God had promised to them in the days of Abraham. traga o povo de Deus para dentro da terra que Deus prometeu a Abraão, a terra santa. That promise is repeated in verse 4. Essa promessa é repetida no verso 4. This is the land which I swore to Abraham. Essa é a terra que sob juramento prometi a Abraão. I will give it to your offspring. Eu vou concedê-la à tua descendência. But the rest of the verse is heartbreaking. Mas o resto do verso é de cortar o coração. I have let you see it with your eyes, Eu te faço vê-la com os próprios olhos, but you shall not go over there. porém não irás para lá. God sends Moses up the mountain. Deus conduz Moisés para cima da montanha. From Pisgah, he looks into the promised land. A partir de Pisga, ele olha para a terra prometida. He sees all of it. Ele vê tudo que está lá. But God says, you shall not go in. Mas Deus diz, você não vai entrar. Why? Por quê? Because of Moses' sin. Por causa do pecado de Moisés. Do you remember in Numbers chapter 20 at Meribah when the people were complaining that they were thirsting to death? Lembra em Números capítulo 20, lá em Meribá, quando as pessoas estavam reclamando porque estavam com sede ao ponto de morrer? And God told Moses to take his staff and to speak to the rock. E aí Deus ordenou a Moisés que pegasse a sua vara e falasse à rocha. And God would bring water from that rock E Deus então traria água a partir daquela rocha. and would assuage the thirst of his people. E então mataria a sede do seu povo. But Moses was frustrated with the people. Mas Moisés estava frustrado com o povo. If you had been pastoring that congregation, you would have been frustrated with them too. Se você tivesse pastoreado aquela congregação, você também estaria frustrado com aquele povo. Moses is more patient than I would have been. Moisés é mais paciente do que eu teria sido. I think after the golden calf, I might not have prayed for them. Eu acho que depois do bezerro de ouro, eu já não oraria mais por eles. I might have just said, God, go ahead, do it. Eu talvez diria assim, Senhor, pode despejar a tua ira. Wipe them out. Por que sair e orar por eles? We'll start over again with me. Começa de novo o povo comigo. But Moses prayed for them, Mas Moisés orou por eles. and they were spared. E eles foram poupados. But they continued to disobey, Mas eles continuaram a desobedecer. and they continued to distrust, E eles continuaram a desconfiar. and they continued to complain. E continuaram a reclamar, a murmurar. Complain, complain, complain. Murmurar, murmurar, murmurar. Disobey, disobey, disobey. Desobedecer, desobedecer, desobedecer.
And yet Moses persevered in ministry to E them. ainda assim Moisés perseverou ministrando a eles. And at Meribah he lost his temper. E aí em Meribá ele perdeu a paciência. And instead of speaking to the rock, E ao invés de falar à rocha, he struck the rock. ele bateu na rocha. Now the Apostle Paul tells us the rock was Christ. O apóstolo Paulo nos diz que a rocha era Cristo. And God tells us in Numbers 20 and in Deuteronomy 1 and Deuteronomy 3 that Moses was disrespectful to him in front of the people. E Deus fala em Números e também Deuteronômio 1 e 3 que Moisés foi desrespeitoso para com o Senhor. And therefore he was not going to go into the land. E por isso ele não entraria na terra. Can you imagine that? Pode imaginar isso? Your whole ministry is to bring the people into the promised land. Todo o seu ministério está voltado para conduzir o povo para dentro da terra prometida. Now, right when you are on the edge of the border of the promised land, Mas agora que você está à beira, você está no limite, né, da terra prometida, the Lord says you can see it, o Senhor diz, você pode vê-la, but you cannot go in. mas você não pode entrar. Can you imagine what Moses' heart would have felt like? Você consegue imaginar o coração de Moisés, como é que ele deve ter se sentido? And we are told that that is where Moses died. E nos é dito que é ali que Moisés morreu. He was absolutely alone. Ele estava totalmente só. No one was there with him. Ninguém estava lá com ele. He died by himself. Ele morreu só. Can you imagine such an end to the faithful prophet Moses? Você consegue imaginar esse final para um profeta tão fiel como Moisés? After all of that service and sacrifice, Depois de todo esse sacrifício e serviço, no human is even there to pray over his grave. não tem nenhum ser humano para orar por ele e agradecer pelo ministério dele depois dele morrer. Absolutely alone. Totalmente só. Heartbroken that he could not go into the land. Com o coração partido de que ele não podia entrar na terra prometida. That's the death of Moses. Essa é a morte de Moisés. Moses understands ministerial heartbreak. Moisés entende o que é ter o coração partido no ministério. You know, sometimes the heartbreak in our ministry is brought about by our own sin. Às vezes, o coração partido no ministério é suscitado pelo nosso próprio pecado. We can, with the best intentions, do things that hurt the people of God. Nós podemos fazer coisas com as melhores intenções, mas que machucam o povo de Deus. And so some of the tensions in the church can be traced back to things that we have done. Então, algumas das tensões na igreja podem ser rastreadas de volta para ações que nós tomamos em relação a outros. On one occasion, the people that work with the young people in our church did something that was that hurt the feelings of our church secretaries. Então, certa vez na nossa igreja teve um líder de jovens que fez algo que machucou, que feriu os sentimentos dos secretários que trabalhavam lá na igreja. And I was upset about this, and I wrote a note to them expressing my displeasure. E aí eu estava chateado, eu escrevi uma notinha falando do meu desgosto pelo que tinha acontecido. I just wrote them a note. E eu só escrevi uma nota. I didn't go to them and talk to them and listen to them. Eu não conversei com eles e eu não os ouvi. I just fired off a note. Eu só escrevi um bilhete. I knew that I was right and they were wrong. O que eu queria dizer, eu estava certo, eles estavam errados. They should not have treated the secretaries that way. Eles não deveriam ter tratado as secretárias daquele jeito. And it discouraged all the youth workers, and they were very, very offended. E isso desanimou todos os que trabalhavam com o Ministério de Jovens e eles se sentiram muito, muito ofendidos. And the elder in the church who was in charge of the youth ministry called me on the phone. E aí o presbítero da igreja que estava responsável pelo Ministério de Jovens me ligou no telefone. And he said, Ligon, I'd like to pop by the office this afternoon and just talk with you for a few minutes. Ele falou assim, Ligon, eu quero passar no seu escritório rapidamente para falar um pouquinho sobre o que aconteceu na igreja. And I knew why he was coming by. E eu sabia o porquê que ele estava parando lá para conversar comigo. And so I said, okay, go ahead, come by. Aí eu falei, tudo bem, vai, pode vir, vamos conversar. And that's how I kind of sat when he came by to talk with me. E foi mais ou menos assim que eu sentei e ouvi ele conversar comigo. But he was very, very reasonable. Mas ele foi muito razoável.
He said, Ligon, I understand why you did what you did. Ele falou assim, Ligon, eu entendo o porquê que você fez o que você fez. And what the youth staff did was wrong. E o que os ministros de jovens fizeram foi errado. And that needs to be addressed. E isso precisa ser tratado. But you have offended and discouraged the whole youth staff. Mas você os desanimou, os desencorajou todos nesse ministério. I really think you should go to them and apologize. E eu acho que você deveria ir até eles e pedir perdão. And I sat there like this. E eu sentei lá assim, ó. And he left. E ele saiu. He did not force me. Ele não me forçou. He said, just sleep on it. Ele falou assim, pensa nisso um pouquinho. Pensa sobre isso. Before he left the office, I knew that he was right. Antes dele sair do escritório, eu sabia que ele estava certo. But I was still like this. Mas eu ainda estava assim, carrancudo. When I woke up the next morning, Quando eu acordei na manhã seguinte, I realized that what I needed to do was go talk to my staff. eu percebi que o que eu tinha que fazer é conversar com os ministros de jovens. And it was a very good E conversation. foi uma ótima conversa. But if my elder had not confronted me about that, Mas se o meu presbítero não tivesse me confrontado nisso, I might not have had that conversation. eu provavelmente não teria essa conversa. And it might have led to a rupture in the ministry of the church. Isso poderia ter conduzido a uma ruptura, um cisma nesse ministério. A igreja, inclusive, um cisma na igreja. I both apologized to them and I also talked to them about how they ought to treat the secretaries. Eu tanto pedi perdão a eles quanto os instruí sobre como deveriam tratar as secretárias. And they accepted my apology and they apologized to me. E eles aceitaram o meu pedido de perdão e também pediram perdão a mim. That story has a happy ending. Essa história tem um final feliz. But not all stories have a happy ending, do they, in the church? Mas na igreja nem sempre as histórias têm um final feliz, não é verdade? Sometimes we do things and there's just no way to repair them. Às vezes a gente faz coisas e não existe um jeito da gente consertá-las. Sometimes our ministerial heartbreak is tied up with things that we have done wrong. Então, às vezes a nossa frustração no ministério tem a ver com coisas que nós fizemos erroneamente. And that humanly speaking can't be fixed. E que, humanamente falando, não podem ser consertadas. Moses understands that kind of heartbreak. Moisés entende esse tipo de coração partido. Now turn with me to 1 Kings chapter 19. Agora, abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. And before Eber reads verses 1 to 4, let me just remind you about 1 Kings 18. Antes do Eber ler versos 1 a 4, deixa eu só lembrar vocês sobre o capítulo 18. What is 1 Kings chapter 18 about? Do que trata o capítulo 18 de 1 Reis? It's Elijah and the prophets of Baal at Mount Carmel. Elias e os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Elijah wins a great victory for God at Mount Carmel. E Elias, ele obtém uma grande vitória divina lá no Monte Carmelo. It is perhaps the high point of the ministry of Elijah. É talvez o ponto mais alto do ministério de Elias. And it is such a great and resounding victory that he hopes that revival is going to break out in Israel. E uma vitória tão surpreendente que ele espera que talvez avivamento seja despertado em Israel. If you could sum up Elijah's message and ministry in one sentence, how would you do it? Se você pudesse resumir o ministério e a mensagem de Elias, como é que você o faria? I think I could sum it up with his name. Eu acho que eu resumiria com o seu nome. Have you ever thought about the name Elijah? Você já pensou no nome Elias? Eli-Yah. Eli-Yah. My God, Eli, Meu Deus, Eli, is Yahweh. é Yahweh, é Yahvé. Elijah's name is his message. A mensagem de Elias é o seu próprio nome. His message to Israel is don't worship the Baals. Sua mensagem aos israelitas é: não adore a Baal. Don't worship the false gods. Não adore os falsos deuses. Worship the one true God. Adore o verdadeiro Deus. Yahweh, Yahweh, the Lord, o Senhor, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. My God is Yah. O meu Deus é Yah. Elijah. Elias. His name is his message. O seu nome é a sua mensagem.
So for his whole ministerial career, Então, durante toda a sua carreira ministerial, he just wanted one thing: ele só queria uma coisa: for the people of Israel to worship the one true God. que o povo de Israel adorasse o único e verdadeiro Deus. And in 1 Kings chapter 18, Então, em 1 Reis 18, he could see a glimmer of hope that was finally going to happen. ele parece ter visto um vislumbre de que finalmente isso ia acontecer. The prophets of Baal were dramatically defeated. Os profetas de Baal foram derrotados de forma surpreendente. And God showed himself mighty by miracle. E Deus se mostrou de maneira poderosa e miraculosa naquele evento. And in 1 Kings 18 and 19, Elijah leaves from Mount Carmel to go to Jezreel. E aí, do 18 para o 19, Elias sai do Monte Carmelo e vai para Jezreel. Why did he go there? Por que ele foi para Jezreel? Because it was the capital of the northern kingdom. Porque era a capital do Reino do Norte. He thought revival was about to break out. Ele estava esperando que um avivamento fosse começar. But instead, what happens is recorded in verses 1 to 4. Mas aí o que acontece está registrado nos versos 1 a 4 do capítulo 19. Let's hear it now. Vamos ouvir a palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Now, there Elijah, for the first of two times, asks to die. Ali, Elias, pela primeira de duas vezes, pede para morrer. Why does he do that? E por que ele faz isso? Is he a coward? Será que ele é um covarde? Certainly not. Certamente não. He has just faced down 400 prophets of Baal alone. Ele acabou de vencer 400 profetas de Baal sozinho. So why does it so discourage him when Jezebel threatens his life? Então por que ele fica tão desencorajado quando Jezabel ameaça a sua vida? Because that is not what he is hoping for. Porque não era isso que ele esperava que teria acontecido. He thought that because of God's miracle at Mount Carmel, Ele acha que por causa do milagre de Deus lá no Monte Carmelo, the land was going to turn back to God. The land of Israel was going to turn back to God. The people were going to turn back to as God. pessoas lá em Israel iriam voltar-se para Deus. É isso que ele esperava que fosse acontecer. And I even wonder if when he saw the messenger coming from Jezebel, E eu até imagino que quando ele viu o mensageiro enviado por Jezabel, I wonder if he wondered, is even she going to become a follower of God now? eu imagino que ele deve ter pensado assim: será que até Jezabel vai se tornar uma seguidora de Deus agora? Is even that wicked woman going to be converted because of God's mighty miracle? Será que aquela mulher maldita, ímpia, vai também se converter ao Senhor por causa dos feitos poderosos? And instead, the queen's messenger says, the queen is going to kill you. E ao invés disso, o mensageiro da rainha diz: a rainha está dizendo que vai te matar. Just like her prophets were killed yesterday. Assim como os profetas dela foram mortos ontem. And he despairs. E ele então fica em desespero. Not because he's a coward, Não porque ele é um covarde, but because he hoped for God's name to be honored among his people. mas porque ele esperava que o nome de Deus fosse honrado entre o povo de Deus. And his ministry did not have that effect. E o ministério dele não teve esse efeito. He was faithful in his ministry. Ele foi fiel no seu ministério. He was brave in his ministry. Ele foi, inclusive, corajoso no seu ministério. All he wanted to see was Israel converted. Tudo que ele queria ver é Israel convertido. And it didn't happen. Isso não aconteceu. And so he says, just let me die. Então ele disse:
Deus, só me deixa morrer. I'm no better than my fathers. Eu não sou melhor que os meus pais. My prophetic ministry hasn't yielded anything that their prophetic ministry didn't yield. Meu ministério profético está falhando igual deles, não foi em nada melhor do que o deles. Just let me die. Só me deixe morrer, Senhor. You see, he was faithful in his ministry, but he still despaired. Percebe? Ele foi fiel no seu ministério e ainda assim ele se desesperou. He was discouraged because the outcome was not what he had hoped. Ele ficou desencorajado porque o resultado não foi o que ele esperava. And that can happen in our ministries too, right? Isso pode acontecer nos nossos ministérios também, não é verdade? You are faithfully ministering the Bible in your church. Você está fielmente ensinando as escrituras na sua igreja. And all the people in your village pass by your church. E aí todas as pessoas na sua região passam pela sua igreja. And they go up to the church where health and wealth gospel is being preached. E aí elas vão visitar as igrejas em que o evangelho da prosperidade é ensinado. Where false doctrine is being preached. Onde falsas doutrinas são ensinadas. Where entertainment is being used to draw people into a crowd. Onde entretenimento está sendo usado para atrair as multidões. Where the word of God is not being faithfully ministered. Onde a palavra de Deus não está sendo ministrada fielmente. And here you are, Lord's Day after Lord's Day, ministering to a small flock. E aqui você está, domingo após domingo, ministrando, servindo um pequeno rebanho. And you want to see your community reached for the gospel. E você quer ver a sua comunidade alcançada pelo evangelho. And you want to see people converted. E você quer ver gente convertida. And they are following after a message that will lead them to destruction. E eles estão seguindo uma mensagem que os levará à destruição. And you're discouraged. E você se sente desencorajado. Or maybe the Lord has given you much fruit in your ministry. Ou talvez você até tenha tido muito fruto no seu ministério. And you have seen men and women and boys and girls come to faith in Jesus Christ. E você tem visto homens, mulheres, meninos, meninas virem à fé em Jesus Cristo. You have preached the gospel of salvation. E você pregou o evangelho da salvação. That we must rest and trust in Christ alone as he is offered in the gospel. E que nós devemos descansar em Cristo somente à medida que ele é oferecido no evangelho. And you have seen people in your congregation and outside of it embrace that truth. E você vê então gente na sua congregação e até fora dela abraçar essa verdade. And trust in Christ for salvation. E confiarem em Cristo para a sua salvação. But maybe there are dear family members of yours that you love. Mas talvez hajam familiares queridos seus que você ama muito. Who have never embraced Christ. Que nunca abraçaram a Cristo. It may be your children. Pode ser os seus filhos. It may be your parents. Podem ser os seus pais. When I was a young professor at Reformed Theological Seminary. Quando eu era um jovem professor lá no Seminário Teológico Reformado. We had a missions professor named Sam Rowan. What's his name? Sam Rowan. Rowan. Nós tínhamos um professor de missões chamado Sam Rowan. And he was converted out of a Roman Catholic family. E ele foi convertido de uma família católica romana. And his family was very close. E a sua família era muito próxima. And so through all the years of his ministry, he faithfully shared the gospel with his father. Então, durante todo o tempo do seu ministério, ele fielmente compartilhou o evangelho com seu pai. But his father never trusted in Christ. Mas o seu pai nunca confiou em Cristo. He told me that the last 2 weeks of his father's life, they had the best conversations about Jesus they had ever had. Ele disse que nas últimas 2 semanas da vida do pai, eles tiveram as melhores conversas sobre Jesus Cristo que eles jamais haviam tido. But his father never indicated to him that he had trusted Christ. Mas o seu pai nunca indicou a ele que havia confiado em Jesus. After their last conversation and before Sam could see his father again, his father died. E aí depois da última conversa, antes do Sam conseguir ver o pai novamente, o pai morre. And after going to Philadelphia, Pennsylvania to preach the funeral sermon, Sam came back and he was assigned to preach chapel the next week. E aí, quando o Sam estava voltando, ele tinha, depois do funeral, ele tinha que pregar na capela do seminário na semana seguinte. And he said to us this. E ele disse isso a mim.
I love my father very much. Eu amava muito meu pai. And all my life I have wanted nothing more than him to come to faith in Christ. E tudo que eu quis da minha vida inteira era que ele viesse à fé em Jesus Cristo. I've gone to the mission field, Eu já fui para o campo missionário. and by God's grace, many have come to faith in Christ through my ministry. E pela graça de Deus, muitos vieram à fé cristã por meio do meu ministério. And I've prayed to God in tears, please save my father. E eu já derramei minhas lágrimas diante do Senhor, dizendo, por favor, salve o meu pai. And in the last days of our lives, of his life, we had good conversations about E nos Jesus. últimos anos da nossa vida, juntos, nós tivemos boas conversas sobre Cristo. But before I could talk to him again, he died. Mas antes de eu falar com ele uma última vez, ele faleceu. And then Sam said this, Aí Sam me disse o seguinte: because I did not get to speak with my father again, porque eu não conversei com o meu pai novamente, I don't know whether he ever believed the things that I talked about with him. eu não sei se meu pai jamais creu nas coisas que eu apresentei a ele. And so I do not know where he is. Então eu não sei onde ele está. But I do know this. Mas eu sei o seguinte: Whatever my God does is right. o que quer que o meu Deus faça é certo. I was overcome. Eu fiquei atônito. You could have heard a pin drop in the chapel. Quando ele falou isso, na capela do seminário, você podia ouvir um alfinete cair no chão. Here is a man who had led so many to faith in Christ, Aqui está um homem que conduziu tantas pessoas à fé em Cristo. but he wasn't sure whether his father had ever come to faith in Mas Christ. ele não estava certo que o seu pai jamais tinha ido à fé em Cristo. And so he didn't know whether he would ever see his father again in the life to come. Então ele não sabe se veria o seu pai novamente na vida por vir. Maybe that's the source of your ministerial discouragement. Talvez isso seja uma das coisas que desanime você no ministério. It's a good thing to want our children and our families to come to faith in Christ. É uma coisa boa a gente querer nossos filhos e nossa família vir à fé em Cristo. But God, in his inscrutable providence, may not have appointed that. Mas talvez na sua providência Deus não tenha designado isso. And it can break our hearts. Isso pode machucar o nosso coração. Elijah was despairing that the people of God had not turned back to God. Então Elias estava desesperado de que pelo fato do povo de Deus não ter se voltado para o Senhor. And his heart was broken. E o seu coração estava partido. One last passage, turn with me to 2 Timothy chapter 4. Há uma última passagem, abra lá por favor em 2 Timóteo capítulo 4. And I simply want you to concentrate on the first half of verse 16. E eu quero que vocês se concentrem na primeira metade do verso 16. Hernandez beautifully expounded the whole passage. O Hernandes expôs belamente toda a passagem. Augustus will come back tomorrow and look at it from another angle. E o Augustus amanhã vai voltar para a mesma passagem e olhar de um outro ponto de vista. I simply want you to see what Paul says in verse 16, just the first half. Então eu quero que vocês atentem só para a primeira metade do verso 16. Está? Yeah. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Take that in. Absorva essas palavras. No one stood by Paul. Ninguém foi a favor de Paulo. He was absolutely alone. Ele estava totalmente só. Sinclair Ferguson says this is one of the saddest passages in all of the New Testament. Sinclair Ferguson fala que essa é uma das passagens mais tristes de todo o Novo Testamento. Ever since the Apostle Paul appealed to Caesar back in Palestine, Desde que Paulo apelou a César lá na Palestina, his one desire was to do what? o seu único desejo era fazer o quê? Bear testimony to the gospel of Jesus Christ before Caesar. Dar testemunho do Evangelho de Cristo Jesus perante César. And now he's finally going to get his chance. E agora, finalmente, ele vai ter a sua chance. He is before the highest court in all of the Roman Empire. Ele está perante o tribunal, a corte mais sublime de todo o império. He is only a few hundred meters from the palace of Nero. Ele está apenas algumas centenas de metros do palácio de Nero.
He has been called before the Supreme Court of Rome. Ele foi chamado perante o Supremo Tribunal de Roma. And he is going to bear witness to the gospel of the Lord Jesus Christ. E ele vai finalmente dar testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. And he is absolutely alone. E ele está totalmente só. No Christians are there with him. Não há cristãos com ele lá. He has been completely deserted. Ele foi completamente abandonado. Some are away doing faithful ministry, Alguns estão fazendo o ministério fiel, but others are simply scared to be with him. mas outros estão simplesmente temerosos de ficar com ele, de permanecer ao seu lado. And so I want you to take this in. Então eu quero que você absorva, pense nisso aqui. Unless someone was converted there that day when Paul spoke, A não ser que alguém tenha se convertido naquele dia em que Paulo falou, then the only person even in heaven who will ever be able to report on what happened is Paul himself. a única pessoa que vai poder registrar o que Paulo falou naquele dia no céu vai ser o próprio Paulo, Because he was absolutely alone. porque ele estava totalmente só. This is the desertion of the Apostle Paul. Essa é a deserção do apóstolo Paulo. And you can get there in the ministry. E você pode chegar a esse ponto no ministério. You can be faithful Você pode ser fiel and you can be deserted. e você pode mesmo assim ser abandonado. Even friends can fail you and betray you, even when you're faithful in ministry. Até amigos podem deixar você, mesmo quando você é fiel no ministério. And that's where the Apostle Paul was, E era nesse ponto que estava o apóstolo Paulo, completely alone. totalmente só. Faithfulness in ministry Fidelidade no ministério does not guarantee that you will not face ministerial discouragement. não garante que você não vá enfrentar desencorajamento ou desânimo ministerial. But I want you to see one thing that happens with each of these men. Mas eu quero que você veja uma coisa que aconteceu com cada um desses três homens. When all earthly comforts are taken from them, Quando todos os confortos terrenos são retirados deles, the Lord's comfort is supremely powerful. o conforto do Senhor é supremamente confortador. Look back at Deuteronomy 34 again Volta para Deuteronômio 34 novamente. and look at verse 6. E observe o verso 6. The first few words, and he buried him in the valley. As primeiras palavras que dizem assim: este o sepultou num vale. Who buried Moses? Quem sepultou Moisés? The Lord. O Senhor. There was no human there to bury him. Não havia nenhum ser humano ali para sepultar Moisés. And God did not abandon his body to the birds of the sky and the beasts of the ground. Mas Deus não deixou o corpo de Moisés para ser comido pelas bestas ou pelas aves. God himself came down and buried his servant. O próprio Deus desceu e sepultou o seu servo. God cares about his servants. Deus se importa com seus servos. God does not abandon his servants. Deus não abandona os seus servos. He even cares for the body of Moses. Ele até se importa com o corpo de Moisés. And think about it, there's a practical thing going on here too. Tem uma coisa prática acontecendo aqui também. Presta atenção. You remember how the children of Israel in later times went on to worship the bronze serpent? Você lembra que mais tarde os filhos de Israel vão adorar aquela serpente de bronze? Can you imagine what they would have done if they had known where Moses was buried? Você consegue imaginar o que eles teriam feito se eles soubessem onde é que Moisés foi sepultado? They would have set up a shrine there. Teriam feito ali um santuário. And they would have started Moses worship, Aí vão começar a adoração de Moisés, which would have contradicted Moses' whole ministry, que iria contradizer totalmente o ministério de Moisés, which was to get them to trust and obey God. que era conduzi-los a obedecer e confiar em Deus. So God in his kindness had a purpose in the way and even the place that Moses died. Então Deus tinha um propósito com a maneira e o lugar onde Moisés havia morrido e fora sepultado. But Moses himself may not have understood that. Mas talvez o próprio Moisés não tenha entendido isso. 3 times in Deuteronomy, Moses begs the Lord to let him go into the land. 3 vezes em Deuteronômio,
Moisés implora para o Senhor para entrar na terra. Chapter 1, chapter 3, and then again chapter 34. No capítulo 1, no capítulo 3 e novamente no capítulo 34. But the Lord says no. Mas o Senhor diz não. But it is not because he does not love and care for his servant. Mas não é porque Deus não ame e não cuide do seu servo. And he shows that even in burying him. E isto Deus mostra ao sepultá-lo. The Lord walks with us even through the valley of the shadow of death. O Senhor, nosso pastor, anda conosco mesmo no vale da sombra da morte. Though everyone else abandons us, the Lord does not abandon us. Então, mesmo que todos nos abandonem, o Senhor não nos abandona. Then look at 1 Kings 19. Agora olha para 1 Reis 19. Two things in particular I want you to see. Eu quero que você veja duas coisas em particular. We are told in verses 5 and 6 Nos é dito nos versos 5 e 6 that when Elijah lay down to die, de que quando Elias se deitou para morrer, God sent an angel to him Deus enviou um anjo a ele. to encourage him and to feed him. Deus enviou um anjo para encorajá-lo e para alimentá-lo. Look at verse 6. Olha o verso 6. He looked, and behold, there was at his head a cake baked on hot stones and a jar of water. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. God says to the angel, you go down there and cook him a hot breakfast. Deus falou assim para o anjo: você desce lá e faça um café da manhã caprichado, quentinho para ele. Is that not kind? Não é carinhoso da parte de Deus? You know how it is when you're so discouraged you don't even want to eat. Você sabe o que significa quando você está tão desanimado que você não quer nem comer? Elijah's there. Elias está ali. Chegou nesse ponto. And God says, you go down there and cook that man a hot E breakfast. Deus ordenou para o anjo: você desce e você cozinha uma comida quentinha para ele. And he does that twice in this passage. E ele faz isso duas vezes na passagem. And then do you remember how God comes to him and speaks to him at the mountain? E aí você lembra quando Deus chega a Elias e fala com ele lá na montanha? You remember there is earthquake. Lembra? Há terremoto And there is a great wind. e tem um grande vento, vendaval. But God speaks to him in a still small voice. Mas ainda assim Deus fala com ele numa voz suave. Now, have you ever wondered, why does God do that? E você já pensou assim, por que Deus faz isso? Because Elijah had desired God to do something spectacular. Porque Elias queria que Deus fizesse algo espetacular. Bring about a national revival through my ministry. Suscitar um avivamento extraordinário em toda a nação mediante o meu ministério. Do something spectacular, Fazer algo extraordinário, espetacular. like an earthquake Como um terremoto. or a windstorm. Ou talvez uma tempestade. But God did not do that. Mas Deus não fez isso. And we're told that in the earthquake and the fire, God did not speak. E o texto diz que no terremoto, no fogo, Deus não falou. But he spoke to Elijah in a still small voice. Mas ele falou a Elias num cicio tranquilo e suave. And yet, when you turn over to 2 Kings, E aí quando você vai para o 2 Reis, and you turn to chapter 2, e você vê lá no capítulo 2, notice how God brings Elijah home. olha como é que Deus traz Elias de volta para o lar celestial, vamos dizer assim. Leva ele para casa. 2 Kings chapter 2, verse 11. 2 Reis 11, capítulo 2, verso 11. Read it. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Do you see how God brought Elijah home? Você viu como é que Deus conduziu Elias para casa? He says, go down and bring my servant home in a whirlwind and fire. Traga o meu servo, desça e traga o meu servo para casa, em meio a fogo e um redemoinho. He knew what his servant's heart wanted. Ele sabia o que o seu servo queria. And so he said, you bring him home in whirlwind and fire. Então ele disse, traga o meu servo em meio a fogo e a tempestade, o redemoinho.
God knows the discouragements and despairs of the hearts of his servants. Deus sabe os desânimos e as dores dos corações dos seus servos. And he cares about them. E Ele se importa com elas. And of course, this is not the last time we see Moses and Elijah in the Bible. E é claro, essa não é a última vez que a gente vê Moisés e Elias na Bíblia, não é? Where do we see them the next time? Onde é que nós os vemos a próxima vez? In Luke chapter 9, Em Lucas capítulo 9, on the Mount of Transfiguration, no Monte da Transfiguração, looking in the face of Jesus, olhando para a face de Cristo. where the Apostle Paul says, Da qual o apóstolo Paulo fala, they saw the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. eles viram o conhecimento de Deus na face de Cristo. Can you imagine the call going out in heaven? Você consegue imaginar Paulo subindo ao céu? Moses and Elijah, come to me. Moisés e Elias, venham aqui. I have an errand to send you on. Eu tenho que... Deus dizendo assim, ó, tenho uma tarefa para vocês, Moisés e Elias. I am going to send you to a mountain in Jerusalem to see something. Eu vou mandar vocês para um monte em Jerusalém para vocês verem uma coisa. And what you're going to see is this. E o que vocês vão ver é o seguinte: Your ministry was not in vain. o seu ministério não foi em vão. You did not fail. Vocês não falharam. Because what you could not do, Porque o que vocês não podiam fazer, my son Jesus has done. o meu filho fez. But he has used your ministry of the word Mas ele usou o seu ministério da palavra in order to bring about my purposes. para cumprir os meus propósitos. And I want you to give you what you have wanted above all things. E eu quero agora dar a vocês o que vocês mais queriam ver durante todo o ministério. I want you to look into the face of God and see his glory. Eu quero que vocês olhem para a face de Deus e vejam a sua glória. You remember in Exodus 32, Moses had asked to see the face of God. Lembra, em Êxodo 32, Moisés tinha pedido para ver a face de Deus. And God had said, you can't see it, you'll die. Aí Deus falou, você não pode ver, você vai morrer. And Elijah was so discouraged that when God called him out of the cave on the mountain, E Elias estava tão desanimado e tão abatido que quando Deus o chamou, ele estava numa caverna, Deus o chamou para conversar com ele. what does 1 Kings 19 say? O que 1 Reis 19 diz? He wrapped his head in his cloak. Ele pegou o seu manto e enrolou a sua cabeça nesse manto. Now you can't see very well when your head is wrapped in your cloak. Você não consegue ver muito bem quando você está com o seu rosto coberto. But now he is going to see the glory of God in the face of Jesus Mas Christ. agora ele vai ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. God knows the discouragements of his servants' hearts. Ele sabe os desânimos dos corações dos seus servos. He cares about those discouragements. E ele se importa com eles. And if our desires are for his glory in the gospel of his son, E se os nossos desejos são voltados para a glória e os propósitos do evangelho do seu filho, then those desires are going to be fulfilled beyond anything we could ask or imagine. e esses desejos certamente serão satisfeitos de uma forma que vão além do que podemos imaginar. It's going to all make sense when we see the glory of Jesus Christ. Vai fazer tudo sentido quando nós olharmos para a glória na face de Jesus Cristo. What about the apostle Paul in 2 Timothy chapter 4? E o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4? No one stood by me. Ninguém veio à minha defesa. All deserted me. Todos me abandonaram. But look at verse 17. Mas olha para o versículo 17. But the Lord stood by me. Mas o Senhor me assistiu. Now, why is that so poignant? Por que isso aqui é tão significativo? Because before Paul was a Christian, Porque antes que Paulo fosse um cristão, when he was still persecuting the church, quando ele ainda perseguia a igreja, he was there the day that Stephen was martyred. ele esteve no dia em que Estevão foi martirizado. And as the stones were being thrown at Stephen, what did Stephen see? Quando as pedras foram lançadas contra Estevão, o que Estevão viu? He saw the Lord standing at the right hand. Ele viu o Senhor em pé à destra de Deus. What does that mean? O que isso significa?
Standing is the most common posture for prayer in the Hebrew Bible. Na Bíblia hebraica, ficar de pé é a postura mais comum de oração. Yes, sometimes they prostrate themselves on the ground. Às vezes eles se prostravam no chão. That's why the Psalms talk about us bowing before the Lord our Maker. É por isso que os salmos ensinam a gente a se curvar diante do Senhor, o nosso feitor. But most often, prayer is offered in the Hebrew Bible by lifting up your head to heaven and holding your hands up and praying to God. Mas normalmente na Bíblia hebraica a oração é oferecida à medida que você está de pé com suas mãos olhando para o Senhor e suplicando o seu auxílio. And though Stephen is dying from the stones of his persecutors, E embora Estevão esteja morrendo pelas pedras dos seus perseguidores, he sees his Savior with outstretched hands at the right hand of God, ele vê o seu Salvador com mãos levantadas à destra do Pai, interceding for him. intercedendo por ele. He is not alone. Ele não está só. The Lord is standing by him. O Senhor o assistiu naquele dia. And the Apostle Paul, years later after his conversion, will have the very same testimony. E o apóstolo Paulo, anos depois da sua conversão, vai ter o mesmo testemunho. Everyone deserted me, Todos o abandonaram, but the Lord stood by me. mas o Senhor ficou com ele. Faithful, discouraged minister. Fiel ministro, mas abatido. The Lord will not desert you. Se você se sente assim, o Senhor não te abandonará. You may feel so discouraged that you feel abandoned by God. Você pode se sentir tão desanimado, desencorajado, que parece que Deus te abandonou. But He will not abandon you. Mas Ele não te abandonará. He will not desert you. Ele não deserdará você. He will stand by your side. Ele vai ficar do seu lado. Now, I have just a few practical things to say as we close. Eu só tenho algumas questões práticas a dizer à medida que a gente encerra. One is just to remind you again that faithfulness in ministry does not mean you won't face ministerial discouragement. Primeiro é lembrá-los aquilo que eu já falei, que é o fato de vocês serem fiéis no ministério não significa que você está isento de desânimo ministerial. Moses faced discouragement. Moisés ficou desencorajado. Elijah faced discouragement. Elias também foi desencorajado. Paul faced discouragement. E Paulo também sentiu-se abatido, desanimado. And they knew loneliness and isolation. E eles conheceram o que significa sentirem-se só e isolados. There are some things that are lonely and isolating about the ministry. Existem coisas no ministério que são solitárias e que nos afastam de pessoas. And I asked some of your fellow pastors last night and this morning, E eu perguntei a alguns dos seus colegas de ministério ontem à noite e hoje pela manhã. do all of the ministers here have good friendships? Será que os ministros que estão aqui nesta manhã têm boas amizades? Será que eles têm boas amizades? The reason I ask that is because often American ministers do not have good ministerial friendships. Eu perguntei porque nos Estados Unidos é mais comum que pastores não tenham bons amigos no ministério. They're often lonely and isolated. Eles frequentemente se sentem sós e isolados. And Brazilians are so friendly. E brasileiros são tão amigáveis. I thought, surely you don't have the problem that we have. Aí eu pensei assim, é lógico que vocês não têm o You problema que have nós temos. many friends in ministry. Vocês têm muitos amigos You're no ministério. surrounded by friends. Você está cercado de amigos. Making friends is easy in ministry. Fazer amigos no ministério é fácil. And they said no. E eles disseram, nada disso. Many of our ministers are friendless. Muitos dos nossos ministros não têm amigos. They're lonely. Eles se sentem sós, They're isolated. se sentem isolados. Let me encourage you to study the Apostle Paul. Eu queria encorajar você a estudar o apóstolo Paulo. Friendship is a major theme in his ministry. A amizade é um tema muito importante no ministério de Paulo. I was reading this morning in Acts 27, even when he was being taken to Rome for trial. Eu estava lendo hoje de manhã, mesmo quando ele foi levado no tribunal em Roma, They stop in the port of Sidon, and we're told that Julius was kind to Paul and let him go see his friends. E aí é dito que ele parou no pórtico e Júlio deixou que ele fosse ver os seus amigos. Paul has friends everywhere. Paulo tem amigos em tudo quanto é lugar.
He thinks it's important to make friends Ele acha importante fazer amigos, because ministry is lonely porque ministério é sentir-se só. and it can be isolating. E pode ser uma postura de isolamento, pode acontecer no ministério. And it can be discouraging. E pode desanimar você. So you need friends. Então você precisa de amigos. So let me say this very quickly. Então vou dizer isso brevemente. Make it an intentional purpose to make friends. Faça intencionalmente o propósito de fazer amigos. Identify a handful of young men with potential in your congregation and disciple them. Identifique um punhado de pessoas na sua igreja jovens que possam ser discipulados por você. And develop friendships with them. E desenvolva amizade com eles. And then do it again and again and again. E faça isso de novo e de novo e de novo. Seek an older mentor. Busque um mentor mais velho. Seek an older minister who can mentor you and disciple you in the ministry. Busque um mentor, um ministro mais velho que possa discipular você, mentorear você no ministério. And seek to mentor a younger minister. E busque mentorear um ministro mais jovem. And in both that relationship with the older minister and with the younger minister, seek a friendship out of that, as well as mentoring. E tanto no relacionamento com quem é mais velho, com quem é mais novo, não busque apenas mentoria, busque amizade. And then show the members of your congregation how to relate to unbelievers by developing friendships with unbelievers so that you can share the gospel. E mostre para os seus fiéis na igreja como desenvolver amizades com descrentes para que você leve o evangelho a eles. Jesus was called by his opponents a friend of sinners. Jesus foi chamado pelos seus opositores de um amigo de pecadores. Because he developed friendships with unbelievers so that they could know the truth of the gospel. Porque ele desenvolveu amizades com descrentes para que pudessem conhecer a verdade do evangelho. Show your people how to do that. Então mostre ao seu povo como fazer isso. Don't face the discouragement of ministry alone. Então não enfrente o desânimo, o abatimento do ministério sozinho. Deliberately pursue friendship. Seja intencional na busca por amizade. Seek a mentor. Busque um mentor. Mentor someone. Mentorie alguém. And develop friendships out of your discipleship and your mentoring. E desenvolva amizades a partir do seu discipulado e mentoria. And even develop friendships with unbelievers that you might share the gospel. E até desenvolva amizades com descrentes para que você compartilhe o evangelho. Because you're not meant to go it alone. Porque você não foi feito e desenhado para enfrentar isso sozinho. Let's pray. Vamos orar. Jesus, you are a friend of sinners. Senhor Jesus, tu és amigo de pecadores. And you're our faithful friend. E tu és o nosso amigo fiel. Be with us even in our time of discouragement. Se conosco, Senhor, mesmo em tempos de abatimento. And give us friends in the gospel ministry. E dá-nos amigos no ministério do evangelho. Who will help us bear up in our discouragements. Que nos sustentarão em meio aos nossos desânimos. We ask this in Jesus' name. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe.